Vox, o demônio da televisão. Muito diferente do vídeo anterior que tivemos sobre Alastor, o demônio do rádio. Dessa vez vamos falar sobre o demônio que controla a mídia, o demônio da modernidade. Ao menos é assim que eu prefiro chamá-lo para alguém que teve uma morte tão patética e trágica quanto Alastor. Porém, com uma TV caindo em cima de sua cabeça, o que define a sua aparência no inferno, que é um tanto cômica, porque é exatamente uma televisão. Podemos começar dizendo que o Vox ele é apresentado na obra como Overlord da mídia, o CEO por trás dos VIS e do conglomerado VoxTech. A estética dele, que é uma cabeça tela neon, postura de apresentador, é construída para comunicar exatamente isso. Ele é a mídia personificada, e a segunda temporada o coloca como antagonista central. Em diversas sequências em seus atos, tanto o sequestro público do Alastor, campanhas midiáticas, uso da infraestrutura dos VIS mostram que ele opera por controle de percepção e espetáculo, não apenas por força física. Essas aparições e ações estão documentadas e comentadas em recaps e episódios da temporada 2. No entanto, é visto um pouco uma parcela disso na primeira temporada, mas não com tanta relevância. Em seu passado humano, aqui a gente tem um pouco mais de ligação do porquê ele se comporta como CEO. A série mostra um pouco do passado dele. Já como humano, ele se chama Vincent. Vincent havia uma vida anterior centrada na tela e na fama. Ele tinha uma carreira de televisão, ambição para audiência e ações moralmente corruptas para subir. Corruptas essas que focam exatamente em assassinar aqueles que tinham o foco para ele. Quando o brilho não estava em Vincent, ele ia lá, comia com quem o ofuscava e tomava o brilho para si. Nós temos esses flashbacks dos episódios da segunda temporada que mostram esses trechos e ligam a ascensão dele quando humano. Suas práticas escusas, que são sabotagem, violência, que facilitaram a sua transformação em Overlord quando foi ao inferno. Esses trechos, pelo menos, nos dão a base canônica para entender essa obsessão dele pela visibilidade. É antiga e não é meramente pós-morte. Aqui a gente volta um pouquinho no passado do Vox, para a gente ver sobre a oferta a Alastor e o porquê que eu considero isso um gatilho emocional. Isso é um dos pontos narrativos mais importantes confirmados pela segunda temporada. O Vox, no momento do passado, procurou Alastor oferecendo aliança, a possibilidade de unir o rádio e a televisão para dominar Hell juntos. No entanto, Alastor ridicularizou e rejeitou a proposta. A recusa não foi apenas tática, foi humilhação. A segunda temporada revisitou esse ponto e o episódio It's a Deal deixa claro que sua oferta rejeitada é a raiz da rivalidade pessoal e das humilhações que levaram Vox a transformá-la em uma obsessão de longa data. Então a gente meio que vê que não é algo à toa. O Vox via o Alastor como um amigo e naquele momento não é bem isso. O Alastor ele realmente achou impressionante e uma decepção o Vox agir daquela maneira. E bom, o que exatamente o Vox faz na primeira temporada? A sua presença é um pouco sugestiva do que direta. Ele aparece como conceito, ameaça, usa a voz como força por trás de canais de poder e influência. A série planta a ideia de que o Vox é uma figura onipresente no inferno, porque ele está em todos os lugares. É exatamente isso que tem que ser retratado. A mídia, a internet, ela funciona dessa maneira, ela está em todos os lugares e tem informações por todos os lados, com uma única diferença que essas informações podem ser manipuladas. E é exatamente isso que acontece. No inferno, as operações plenas do Vox é exatamente em volta de manipular a informação para trazer a população ao lado dele, para que ele tenha visibilidade. É exatamente isso que deixa forte. Na primeira temporada nós não vemos muito disso. Já na segunda temporada a gente vê o sequestro e a exibição pública, a guerra, e isso chega com força na segunda temporada. Agora mencionando sobre o tópico mais importante que é na segunda temporada, o Vox ele é um antagonista ativo. Ele orquestra a captura pública do Alastor, utiliza transmissões e a infraestrutura da VoxTech para humilhá-lo e manipula a opinião pública infernal para mostrar que ele é o mais forte e ele venceu o Alastor depois de tantos anos. E isso é referente ao que eu falei para você antes. Isso deixa ele forte. Ele avança em estratégias que buscam controlar a narrativa e
Isso é muito crucial porque a gente vê isso no momento em que a Charlie é entrevistada por ele. A Charlie é entrevistada por ele porque a redenção do hotel é ridicularizada por ele tirado de contexto. É assim que o Vox se comporta, é assim como a mídia se comporta, manipulando informações. Os episódios mostram o Vox usando a corporação dele para trocar a percepção do público, para tornar eventos favoráveis para os Vis. Já em It's a Deal, Vox força a exposição pública de Alastor para enfatizar que ele é mais forte, ele venceu e a disputa finalmente acabou e que a televisão dominou o rádio. Aqui nós vamos mencionar um pouco sobre a dinâmica do Vox com o Valentino e a Velvet, os Vis. Vox ele é o cérebro, é o rosto do grupo. Valentino ele tem a força e é bruto. A Velvet a propaganda e a estética. E eles se formam uma tríade, que opera como um império midiático. É uma palavra meio bonita de se dizer. A série deixa claro que Vox delega o contato sujo e o trabalho físico, que é o Valentino, e usa Velvet, que é a infraestrutura da V-Tower, para amplificar sua mensagem. Essa delegação é central. Vox permanece como fabricante de narrativas e imagem, protegendo-se ao colocar outros entre ele. No entanto, ele continua precisando da ajuda dos outros. Deixe isso como tópico muito importante do porquê o Alastor agiu daquela forma no passado e durante a segunda temporada. E bom, essa arquitetura de poder está documentada em várias cenas, seja na primeira temporada ou na segunda. Agora que a gente viu um pouquinho sobre o Vox do seriado, seja na primeira ou na segunda temporada, a gente vai fazer uma pequena leitura psicológica. O Vox ele demonstra um padrão robusto de narcisismo patológico, em termos clínicos próximos ao transtorno de personalidade narcisista. Ele tem uma busca obsessiva por admiração, grandiosidade, sensibilidade extrema à rejeição e o uso instrumental de outros para a manutenção da sua imagem. E se você quer entender um pouco mais sobre isso, o vídeo do meu amigo Jeff, ele fala sobre isso como um complexo de superioridade do Vox. Eu até concordo com ele porque isso está agregado ao narcisismo. Agora, voltando em relação à leitura psicológica, a maneira como ele age lembra o histrionismo, que é a procura dramática por atenção. E também está presente em suas ações que são projetadas para serem vistas. Há elementos instrumentais cognitivos semelhantes a traços antissociais, quando ele manipula, engana e destrói reputações sem remorso. Contudo, sua violência tende a ser simbólica, como a humilhação, e não prazerosa em dor física direta, o que o difere do sadista físico clássico que é o Alastor no vídeo anterior que eu fiz. Em resumo interpretativo, o Vox é igual ao narcisista maligno midiático. O porquê de midiático? Porque ele é uma TV, onde a autoestima depende da visão do público, a humilhação pública é a principal arma e a violência real é delegada. Já que vamos ver sobre o que a rejeição do Alastor mudou no Vox. A recusa do Alastor não foi só um não, foi praticamente uma remoção da validação de alguém como Vox e o idolatrava. Um indivíduo cuja autoimagem depende do reflexo do público e do reconhecimento de figuras de poder, ser ridicularizado pelo Alastor se tornou um trauma. A narrativa da série usa isso como catalisador. Vox, que podia ter sido parceiro, escolheu o caminho da humilhação e da revanche. Em termos psicológicos, isso transforma ambição em missão. Não que eles seriam parceiros de fato. A própria criadora já afirmou que se o Alastor tivesse aceitado, eles seriam imparáveis no inferno. O objetivo deixa de ser só poder, vira apagar a própria lembrança de fraqueza. E a gente vê frequentemente isso nas ações do Vox, em que durante a presença do Alastor, ele age de uma forma muito diferente. Ele pega gestos de outros, ele pega coisas dali e aqui, ele sempre copia as coisas novas, ele não tem nada pessoalmente dele, ele sempre copia dos outros e torna dele. Então, o Alastor, ele meio que faz o Vox agir de uma maneira errada, porque o Vox ele quer impressioná-lo, o Vox quer mostrar que ele não depende dos outros, sendo que é exatamente o contrário. E é nessas atitudes de não demonstrar que depende dos outros, ele acaba com a relação com a Velvet e principalmente com o Valentino. Mais uma vez, o Alastor ele mexeu os pauzinhos ali para se sobressair na situação, e muitos acreditavam que ele estava na pior.
Aqui a gente precisa entender um pouquinho sobre como o Vox ele vence as táticas. Ele opera em camadas. Ele tem a infraestrutura dele, que é a Vox Tech, a V-Tower, que são as redes de transmissão. Ele tem as ferramentas. As ferramentas podem ser como transmissões, os bots de propagandas, celebridades, que pode ser a Velvet. As ferramentas são basicamente o que ele espalha na mídia para ele conseguir o alcance para si. Em seus modos, ele tem uma destruição, que é o cancelamento, a exposição pública, e a gente pode chamar de shaming, que é exatamente o ato de envergonhar. Já a delegação é usar o Valentino e aliados para sua presença. Ele se mantém como rosto, porém ele sempre parece quando o assunto é o Alastor. Aqui nós vamos comparar com um personagem, que é o Alastor, tanto em suas ideologias e estilos. O Alastor ele é sadista, ele é predador de momento. O Vox ele é corporativo, narcisista, predador de reputação. O Alastor ele quer controlar o momento. O Vox ele quer controlar o fluxo. Basicamente, eu sou o feed, em língua da mídia. Então, praticamente, eles não têm só muita coisa em comum, como muita coisa que não é comum entre eles. O rádio e a TV são semelhantes e eles são rivais. Em seus métodos de comportamento também eles têm uma pequena semelhança, mas ainda assim eles se rivalizam nisso. Porém, mesmo o Vox sendo isso tudo, ele tem seus limites e fragilidades. A dependência do Vox pela audiência é uma vulnerabilidade. Caso seu alcance seja cortado, desacreditem de suas fontes, a série mostra o momento em que Vox sofre quando perde controle, quando sua exposição não rende o retorno esperado. E exatamente na parte em que ele usa a arma e utiliza o poder de Lúcifer. Quando as coisas começam a dar errado, ele começa a destruir tudo. Ele quer fazer de tudo para vencer o Alastor e tirar aquele sorriso da cara dele. E novamente, ele age sem pensar em outra coisa além do Alastor. Ele está obcecado em limpar a própria imagem que foi manchada muitos anos atrás. Isso faz com que ele haja sem pensar. É o que a gente viu. O Vox é muito impulsivo quando o assunto é o Alastor. E como conclusão, o Vox ele é muito relevante. Ele não é um personagem qualquer, ele não é um personagem ruim. Ele é um ótimo antagonista. E eu gostei bastante da presença que ele teve na segunda temporada. Foram coisas que eu não esperava. A questão dele usar a voz da Charlie para chamar o Lúcifer. Ele é realmente uma pessoa que faz as coisas do jeito que ele acredita que vai dar certo. Ele não pensa que vai dar errado. Ele faz porque vai dar certo. É dessa maneira que ele age. Bom, ele realmente conseguiu dar um medo real. E é aqui que ele teve o comportamento que eu falei pra vocês. Ele tem aquela grandiosidade toda. Ele quis toda aquela atenção. Ele quer ser um deus do inferno. Entre aspas, ele quer ser o rei de lá. Então, exatamente o rei do Hell, como ele fala em suas músicas. Ele usa o Lúcifer para enaltecer mais ainda isso. Ele declara guerra contra o céu. Cara, o Vox é entender como o poder hoje se faz pela percepção e que combater a mídia exige outras armas. Com todas essas explicações, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Se você gostou do que eu expliquei nesse vídeo, que eu analisei, eu espero que você deixe seu like, se inscreva. Afinal, isso é muito recompensador pra mim. E, bom, o que você tiver interesse de ver como próximo vídeo, personagem, ou até mesmo algo pra comentar, é bom que você comente. Bom, é isso aí e bye bye.